Olá, Júlio. Seja bem-vindo, a mais um episódio nosso aqui no Hub, no Cuidatec. E hoje, nesse primeiro momento, vamos falar de uma das empresas do Grupo Comportamento, a Comportamento. Empresa que está no mercado aí desde 97, né? E, Júlio, conta um pouco da história da Comportamento aqui para nós. Bom, primeiro, sempre uma honra estar aqui compartilhando, discutindo temas dentro desse Hub, que para mim é um orgulho fazer parte. A Comportamento ela nasce em 97 numa iniciativa super interessante. No mercado, naquele momento, a área de segurança era uma área que tinha um foco muito grande nas questões de engenharia, né? Eu tive a oportunidade, no ano de 96, fazer um estágio numa multinacional americana e tive a oportunidade de fazer esse estágio dentro da área de segurança do trabalho. E tenho que confessar que eu me apaixonei por esse tema. Achei um tema espetacular, uma oportunidade de falar sobre comportamento humano de forma bem diferente, de forma muito aplicada. Eu acho que a segurança do trabalho é até difícil dizer que ela é uma área de engenharia, né? Ela parece que está num campo entre recursos humanos, área técnica. Então, a psicologia tinha uma oportunidade de aplicação muito grande ali dentro. Mas confesso que eu só vi isso no ano de 96, lá no meu estágio, no meu último ano de faculdade. E foi um estágio muito marcante para mim. E eu recebi uma dica preciosa do gerente de segurança na época, o José Narumi, que falou assim: Júlio, monta uma empresa com foco em segurança comportamental. Monta uma empresa olhando essas questões de comportamento. Ainda na época falava-se muito mais em clima do que em cultura. Então foi bacana porque a gente lançou então em 97, abre a empresa em 97. Claro que ainda com um olhar um pouco mais amador, vamos chamar assim, porque o mercado, na verdade, não tinha muita coisa desenvolvida. Se você olhasse lá, na época, você tinha alguns professores, alguns pesquisadores de algumas universidades que falavam sobre esse tema, mas não com a profundidade que se tem hoje em dia. Eu fui atrás de algumas ferramentas, até porque a gente sabe que um dos valores para comportamento é respaldo científico. Então não era só sair aplicando metodologias e técnicas sem ter um respaldo por trás. Então eu tive a oportunidade de ir para a Espanha, estudar com alguns profissionais de altíssimo nível, como o professor José Luiz Meliá, por exemplo. E nesse momento eu trouxe para o Brasil o Valência Prevac, que foi uma ferramenta fantástica para ajudar a gente a entender o que é clima de segurança, favorabilidade desse tema, qual que é a tendência desse tema de acordo com as estratégias que a companhia utilizava. Ficamos muitos anos trabalhando com a aplicação desse processo, com a aplicação dessa pesquisa de clima e, em paralelo, já desenvolvendo estratégias de formação de líderes para pensar diferente a questão de cultura e comportamento. Já fomos fazendo intervenções em paradas de manutenção, ou seja, nós tínhamos já uma gama maior de atuação, mas com um foco maior do ponto de vista de respaldo científico no Valência Prevac, que era a nossa pesquisa de clima. Com o passar do tempo, a gente foi começando a entrar em contato ali com os temas de cultura de segurança. E percebemos que tinha uma oportunidade no mercado de trazer para o Brasil alguma ferramenta que nos ajudasse a medir a cultura. Não, naquele momento até existiam algumas iniciativas de medição de cultura, mas muito no feeling, muito no pragmatismo de algumas empresas, mas não com ferramentas validadas. E tivemos contato, eu tive a oportunidade de ter contato com o modelo do Energy Institute, chamado Corações e Mentes, né, o Hearts and Minds. No ano de 2014, mais ou menos 2015, uma das sócias da Comportamento foi para a Inglaterra para passar por essa formação e trouxe definitivamente a ferramenta. Além da ferramenta, ela se habilitou a treinar todas as pessoas da Comportamento naquela época para que fôssemos aí responsáveis e para que conduzíssemos processos de diagnóstico de cultura de segurança. Desde então, principalmente depois de 2016, uma dos carros-chefes da Comportamento é basicamente entender a cultura de segurança da empresa e estabelecer o que a gente chama de PTC, ou Plano de Transformação Cultural. E, a partir desse plano, ajudar a organização a movimentar a sua cultura para um outro nível, para níveis mais maduros de segurança. Até aproveito a oportunidade para falar que a gente tem um anuário que foi criado desde 2023, já está aí numa segunda versão, né? Está sendo preparado já os resultados do ano de 2025, agora no final do ano.
onde a gente conta um pouco da história dos diagnósticos de cultura de segurança que a gente vem fazendo nesses últimos anos. Só por curiosidade, são mais de 300 diagnósticos, e a gente faz comparativos por segmentos, por áreas específicas, por número de trabalhadores, enfim, um material riquíssimo, aberto ao público, que fica aqui até o convite para o pessoal conhecer. Então, baseado nesse modelo de negócio que a gente foi criando, Odilon, a gente percebeu que tinham algumas oportunidades importantes para a gente, principalmente no tocante à tecnologia. E aí começamos a fazer parcerias com outras empresas, e o que de certa forma nos convidou, né, nos trouxe para essa questão do Hub, para trazer os temas da comportamento do ponto de vista de diagnóstico de cultura, intervenções em cultura de segurança e plano de transformação cultural para contribuir no Cuidatec, esse hub tão importante aí para a gente. E, Júlio, entendendo assim, né, a importância dessa construção da cultura do cuidado organizacional, da cultura de segurança, hoje a gente vê muitas iniciativas de humanização de processos e que, né, a grande parte faz muito sentido disso acontecer. Como que o comportamento está lidando com essa evolução ou esses novas maneiras de pensar a segurança? Qual é o conceito que está por trás das intervenções que a comportamento faz? De 2022 para cá, Odilon, a gente desenhou um conceito dentro da comportamento chamado segurança baseada em cultura. Então, a gente entende o seguinte: eu preciso tratar a segurança, desenhar estratégias, trabalhar com conceitos de comportamento e cultura, mas conectado ao nível de maturidade de cada empresa. Então, a gente tem visto com excelentes olhos, né, todas as iniciativas, teorias, técnicas e métodos que vêm surgindo recentemente. A gente vê com excelentes olhos e entende que a aplicação de cada uma dessas estratégias, ela só deve ser feita se ela estiver conectada à cultura da organização. Então, no comportamento, a gente não adota uma bandeira de dizer assim, tem que trabalhar com esse conceito ou com aquele. Vou te dar um exemplo bem prático, você vai entender onde eu quero chegar. Investigação de acidente. Todo mundo fala assim, qual que é o método da comportamento? A gente fala, a gente não tem um método. A gente tem que dominar todos os métodos de investigação de acidente para que isso se aplique à cultura do nosso cliente. Então, a gente precisa entender que existem clientes que vão usar os 5 porquês. E está perfeito. Às vezes a organização está preparada para aquilo, ela está madura para aquilo, e ela não vai ter capacidade de absorver outros modelos, como um FRAM, por exemplo, lá do Roneio, que é um excelente modelo, mas que exige uma preparação e uma cultura um pouquinho mais avançada. Então, se você olha dessa forma, nós sempre vamos atuar, o que nos direciona em toda intervenção é segurança baseada em cultura. Entender a cultura da organização para saber onde ela está e, a partir disso, desenhar estratégias que sejam realmente inteligentes e conectadas com o seu nível de maturidade. Super bacana, super atual, acho que uma forma muito customizada, personalizada de olhar o cliente como único, né? E não só o cliente como único, mas o momento também que o cliente está sendo único. E, Júlio, por que a comportamento veio fazer parte do Hub? Eu acho que tem dois grandes motivadores para a gente aqui, né? O primeiro motivador é entender que nós tínhamos gaps importantes do ponto de vista de olhar para o cliente, né? Então, nós oferecemos serviços, mas o nosso cliente olhava para a gente e falava assim, poxa, e outros temas de gestão de risco, e outros temas de segurança do processo, softwares de gestão, que a gente entende que são super importantes, mas que por decisão estratégica nossa, nós não investiríamos em desenvolver isso dentro da comportamento. A gente não entendia isso como parte do nosso processo. Então, nós temos, sim, uma conexão muito importante com um dos negócios aqui, que é o meu CPTO, um aplicativo de gestão comportamental. Então, isso está muito conectado à nossa tecnologia, ao nosso jeito de fazer, mas existem outras tecnologias e outros olhares sobre gestão de risco que a gente precisava estar mais próximo de outras empresas. E a segunda motivação é estar próximo de empresas que têm uma filosofia muito parecida, um jeito de pensar muito parecido e, principalmente, que compartilham de valores, que não é simplesmente fazer segurança por fazer segurança, mas fazer uma segurança pautada nos valores do nosso cliente, na maturidade do nosso cliente, pensar numa segurança que agregue valor e que possa integrar
elementos como tecnologia, segurança e cuidado. Isso é que faz a diferença desse Hub. Por isso, né, por essas duas razões é que nós nos aproximamos aí do Cuidatec. Muito legal, Júlio. Eu queria agradecer. Logo nas legendas aqui tem todos os acessos às redes da Comportamento, ao canal do YouTube, com mais de 100 vídeos que estão lá disponíveis sobre vários temas. E que o nosso Hub, o Cuidatec, cada vez prospere mais. Um forte abraço, Júlio. Obrigado e grande abraço a todos.